Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí à distribuição da vegetação no globo. As principais formações vegetais do mundo, tá ok? Então vamos lá, a vegetação que nós temos aqui primeiro no Brasil. Primeiro nós vamos à vegetação natural presente no Brasil. Os principais biomas aqui no Brasil são o bioma amazônico, certo? Vai estar aqui nessa região. Ó. Observe que essa aqui é a imagem da Amazônia Legal brasileira, certo? A vegetação da Amazônia ela não fica restrita na região norte, ela transcende, penetra na região centro-oeste e vem também para uma parte da região nordeste, certo? Então aqui nós vamos ter uma parte da região nordeste, o estado do Maranhão, aqui nós vamos ter o estado do Mato Grosso, aqui na região centro-oeste, o estado do Mato Grosso, e vai beirar aqui um pouco o Goiás, certo? Mas principalmente o estado do Mato Grosso. Esse aí é o bioma amazônico. Aí nós vamos ter também aqui na região Nordeste, na parte interiorana do Nordeste, a vegetação, o bioma Caatinga, certo? A Mata Branca, no Tupi, que quer dizer Caatinga. Então, aqui na parte central do Brasil, nós vamos ter o bioma do Cerrado, certo? E aqui no centro-oeste do Brasil, nós vamos ter, centro-oeste não, perdão, no oeste do Brasil, nós vamos ter aqui o bioma do Pantanal, também chamado de complexo do Pantanal, certo? Aqui na região sul, nós vamos ter os Pampas, o bioma Pampa, certo? Aqui, ó, nessa parte que vai vir aqui do Rio Grande do Norte, vem descendo, passa aqui pela região litorânea do Brasil, certo? Aqui nós vamos ter a Mata Atlântica. Essa é a área da Mata Atlântica. Esse aqui é o bioma brasileiro mais devastado, certo? O bioma brasileiro mais devastado é a Mata Atlântica. Estima-se que só existe aí cerca de 5% desse bioma aí nas dimensões originais. Só existe 5%. Aí vocês podem dizer, mas por quê? Ó, o Brasil ele começa a ser colonizado pelo litoral. Então, quando o Brasil começou a ser colonizado, o que foi que começou a ser extraído do Brasil? Pau-brasil. Então, o pau-brasil é uma árvore nativa da Mata Atlântica. Começou aí a devastação da mata. Desde os primórdios lá, 1532, que essa mata já vem sendo devastada. Então, a partir daqui, ó, nós temos aí algumas capitais aqui, por exemplo, nós vamos ter aqui Aracaju, está numa área de Mata Atlântica, Maceió, Salvador, Belo Horizonte, lá em Santa Catarina nós vamos ter aí cidades importantes, no Paraná também. Nós vamos ter aí grandes, enormes cidades construídas sobre a área que antes era a Mata Atlântica. Certo? E é uma devastação irreversível, que ninguém vai destruir as cidades para plantar mais a floresta. É preservar o pouco que ainda resta. Certo? Então, queridos, a vegetação natural ela vai apresentar essas diferentes características e se distribui pela superfície terrestre de acordo com a combinação de fatores relacionados à atmosfera, a litrosfera e a hidrosfera, certo? Grandes áreas que reúnem espécies de fauna e flora
em constante interação são classificadas como biomas. Então, nós temos aí essas grandes áreas que são classificadas como biomas devido a essa interação entre a fauna e a flora, entre os animais e os vegetais, a vegetação. Tá ok? A vegetação, só lembrando, que ela vai estar aí condicionada a alguns fatores, como falou aí, fatores da atmosfera, o clima, certo? O clima é um fator condicionante, fatores da litosfera, o tipo de solo, ele é um condicionante, e a hidrosfera, a hidrografia, a pluviosidade, isso aí é o que vai condicionar o tipo de vegetação, tá ok? E aí nós vamos ter as zonas termais e a vegetação, as formações vegetais a partir das zonas termais. Aqui nós vamos sair do quente, aqui nessa área que é o quente, até chegar no frio. E aqui nós vamos sair do úmido até chegar ao seco. Então, ó, quando você chega no frio e no seco, não tem nada de vegetação, só gelo. Quando você chega no frio, no quente e no seco, nós vamos ter só sol, areia e algumas formações, os chamados oásis. Isso aqui são desertos, viu pessoal? Isso aqui é tudo deserto, é tanto deserto frio como deserto quente, certo? E aí nós vamos ter aqui, ó, no quente, nós vamos ter as grandes florestas, no úmido, né? As florestas latifoliadas, as florestas equatoriais, certo? Aqui nós vamos ter as florestas equatoriais, aqui nós vamos ter aí as florestas temperadas, as tropicais também aqui, nós vamos ter a presença do cerrado, aqui à medida que vai vindo para o seco, nós vamos ter a presença do cerrado, a presença das estepes, a presença das savanas, certo? E aqui nós vamos ter aqui a presença das estepes, do semiárido, certo? Aqui são as florestas temperadas, aqui nós vamos ter as florestas boreal, a taiga siberiana, isso aqui já chegando na zona fria, entre a zona temperada e a zona fria. Essa aqui é a zona intertropical, tá ok? A temperada é essa aqui e aqui a zona fria. Aqui embaixo teria outra zona temperada que seria basicamente essa mesma coisa, certo? E a zona fria lá da Antártica nós não vamos encontrar a vegetação, certo? Só a tundra na parte mais distante. Que quando ocorreu o degelo, aí nós vamos ter a tundra, que a tundra é aquela vegetação rasteira, gramíneas, certo? As formações de gramínea. Quanto à faixa de temperaturas propiciais ao desenvolvimento da vegetação, podemos dividir as formações vegetais em três grandes grupos. Megatérmicas, é a vegetação adaptada que necessita de temperaturas superiores a 30 graus. Então, essas megatérmicas aí, nós vamos ter as vegetações equatoriais e tropical. Por exemplo, vamos citar o exemplo aqui no Brasil, nós temos a floresta amazônica e nós temos a Mata Atlântica, que vai ter essas características. Parte do cerrado também vai ser o chamado cerradão, porque o cerrado ele é dividido em cerrado e cerradão. Cerradão é onde nós vamos encontrar aí as árvores de pequeno porte, porque o cerrado nós vamos ter a vegetação arbustiva e o cerradão nós vamos ter a vegetação de pequeno porte, certo? Com troncos retorcidos, cascas grossas, folhas pequenas. A mesotérmica é a vegetação adaptada a locais com temperaturas entre 12 e 15 graus. Essa mesotérmica aí nós vamos ter a floresta temperada ou a subtropical, certo? E a microtérmica, a vegetação que necessita de temperaturas inferiores aí a 12 graus, certo? Aí nós vamos ter as florestas de coníferas, as florestas
boreal, certo? A taiga siberiana e a própria tundra, certo? Que a tundra ela só vai surgir quando houver o degelo da calota superficial. E aí nós temos os biomas da Terra. De acordo com as características climáticas da superfície terrestre, os biomas podem ser agrupados em 4 conjuntos: tropicais, temperados, polares e desérticos, certo? Aí nós temos aqui, ó, os biomas. Observe aqui o Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio. Sempre onde passar um trópico, nós vamos ter a ocorrência de desertos. Sempre onde passar um trópico, nós temos deserto. Vamos lá, aqui, ó. Trópico de Câncer, deserto da Califórnia. Ele vem seguindo aqui, nós temos aqui o quê? Deserto do Saara. Aqui nós vamos ter a região do Oriente Médio, que é um grande deserto, certo? O Equador, nós temos aqui a região equatorial, ela é quente e úmida, certo? Então nós vamos descer para o Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio nós temos aqui o deserto, aqui nós vamos ter o deserto do Atacama, certo? Aqui nós vamos ter o deserto de Gobi e aqui nós vamos ter o grande deserto de Gibson. Então, sempre onde passar um trópico, nós vamos ter desertos. A tundra, nós vamos localizar a tundra aqui, nessa região. Ó. Olha ela aqui, a tundra. Quando ocorre as áreas aqui de gelo, são as áreas mais próximas ao ciclo polar, então vai surgir a tundra, certo? Floresta de coníferas é a chamada taiga. Nós vamos ter a presença delas aqui, ó, nessa área, certo? Tanto no Canadá, aqui no Alasca, aqui na Rússia, parte da China, aqui, ó, parte da China. Então, a maior parte da floresta da taiga nós vamos ter aqui na Rússia, certo? Floresta temperada. Floresta temperada nós vamos ter ela aqui nos Estados Unidos, nós vamos ter uma parte dela aqui no Brasil. A Mediterrânea ela vai estar aqui, ó, no norte da África, no sul da Europa, aqui nessa região banhada pelo mar Mediterrâneo. As pradarias nós vamos ter elas aqui, ó, na parte central dos Estados Unidos. Nós vamos ter ela aqui também na África, aqui, ó, na África, certo? Aqui na Austrália, aqui na Ásia. Steppes ela vai estar distribuída aqui na África, aqui nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela vai ser chamada, vai receber um outro nome, né? Aqui no Brasil ela vai receber o nome de caatinga, certo? Que é a vegetação semi-árida. Aqui, ó, uma área de estepe muito grande aqui, ó, certo? É a chamada caatinga aqui no Brasil. Aqui nós vamos ter estepes aqui, ó, certo? E a floresta equatorial é essa aqui, ó. Essa aqui, a floresta amazônica, a floresta congolesa e a floresta lá na Malásia. A alta de montanha, aí nós não temos aqui, nós vamos ter aqui na Cordilheira dos Andes, aqui nas Rochosas um pouco, aqui nessa parte da Ásia, onde nós vamos ter aí as maiores cordilheiras do mundo, certo? Os biomas tropicais, nós já falamos aqui, ó, Amazônia, Mata Atlântica, floresta congolesa, floresta lá na Ásia, a Malásia, certo? As florestas equatoriais e tropicais, elas são típicas
de regiões de clima quente e úmido, com baixa amplitude térmica. A variação entre a máxima e a mínima, observe que é uma floresta bem úmida, algumas são densa, escuras, outras são mais claras, a depender do tipo de vegetação, certo? Floresta com a vegetação latifoliada, são aquelas folhas largas, enormes. As folhas são perenes, não caem na troca de estações. E aí nós temos as savanas. Aqui nós temos uma savana africana e aqui nós temos o cerrado brasileiro. Observe que tem uma certa diferençazinha, mas as características são praticamente as mesmas. No Cerrado brasileiro, nós temos o chamado campo sujo, típica de clima tropical, com estação chuvosa e outra seca, composta por arbustos gramíneas com árvores esparsas. Árvores esparsas são esse aqui, ó, os corredores entre uma árvore e outra, então elas são bem espaçadas, diferente aqui da floresta equatorial, que as árvores são bem juntas. Aqui no Brasil, essa aqui é uma savana ou um cerrado campo limpo. Vocês observem aqui, ó, que os campos, nós temos algumas árvores, certo? De pequeno porte. Aqui nós só vamos ter arbustos, certo? Arbustos. E o espaço de um para o outro é pequeno. Esse aqui é o chamado cerrado de campo sujo. Campo sujo por quê? Porque tem muitos arbustos e aí não fica essa visão só de gramíneas, certo? E aí nós vamos ter os biomas de climas temperados. Floresta temperada, localizada nas regiões de clima temperado. As florestas temperadas situam-se entre os polos e os trópicos, são de climas mais amenos. É uma floresta temperada de forma sazonal, ou seja, as estações do ano em floresta temperada elas são bem definidas. Você consegue perceber, por exemplo, ó, aqui é a primavera, aqui é o inverno, a presença da neve, certo? Aqui, ó, nós vamos ter o verão, aqui é o outono, aqui é o verão. Então, durante o verão faz calor, durante o inverno faz frio, durante a primavera e o outono são aquelas estações amenas que vai estar entre um e outro. Ó. Primavera, verão, outono, inverno. Então, esse ciclo você percebe tanto pela coloração das flores, pela coloração das folhas, pela queda da neve, pela queda das folhas, as folhas caíram, que é a estratégia de defesa da árvore, o sol quando vem. Então, essa floresta, ela vai mostrando a passagem das estações e vai ficando bem visível isso aí, certo? Nessas florestas nós vamos ter aí como características as folhas das árvores são caducas, elas caem a depender da estação. São árvores de grande e médio porte. Existe a presença dos pinheiros e aqui no Brasil nós temos lá na mata lá na região sul, nós vamos ter a presença dos pinheiros com a mata de araucária. Então é uma floresta temperada. E nessa floresta, além das árvores serem enormes, elas podem ser utilizadas para a produção da celulose. Toda árvore ela pode ser utilizada, só que tem algumas árvores que elas são muito duras e outras elas têm uma densidade menor. Então fica mais fácil para triturar e obter a celulose. E as árvores temperadas elas têm esse benefício, elas são menos densas, então elas podem ser utilizadas com a maior facilidade,
certo? Por conta disso, nós temos aí, o Canadá, ele explora muito essas florestas aí para a produção de papel jornal. Então, eles têm uma produção muito grande, é o maior produtor de papel jornal do mundo, é o Canadá. E aí nós temos a floresta de conífera, a taiga, né, também chamada. Possui uma pequena diversidade de espécies, com predominância do pinheiro. Né? Aí nós temos a floresta de conífera canadense. Essa daí é a canadense, é de onde eles vão extrair aí para a produção do papel jornal. E aí nós temos a vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea ela é constituída de espécies arbustivas, como as videiras, as árvores de pequeno e médio porte. Nessa vegetação aí nós vamos ter árvores com troncos retorcidos, observem aqui, ó, galhos tortuosos, ao contrário dessa daqui, ó. Os galhos são retilíneos, ó, observa aqui, são árvores bem retilíneas, o que é bom para a indústria madeireira, né? Nesse caso aqui não é uma árvore muito apreciada pela indústria madeireira. Nessa vegetação aqui, nós vamos ter a presença dela aqui no norte da África, nessa parte sul da Europa, aqui na Austrália e aqui nessa parte dos Estados Unidos, certo? E aí nós vamos ter as pradarias. As pradarias, pessoal, aqui no Brasil nós chamamos de campos, certo? Característica de clima temperado, com estação fria e longos períodos de seca. Essas pradarias, essa vegetação aqui, ó, rasteira, as gramíneas, e é muito utilizada para a produção da pecuária. Aqui no caso, nos Estados Unidos, nós temos a produção de búfalos. Isso aqui é búfalo, que nos Estados Unidos eles produzem muito. Né? Quando eles chegaram lá naquela terra, haviam muitos búfalos e existem fazendas desses animais lá. Então, aqui no Brasil nós vamos ter na região sul. Na região sul nós vamos ter a região dos pampas, os pampas gaúchos, que é muito usado também na produção da pecuária, certo? E a paisagem polar. Devido ao clima polar, o solo permanece congelado na maior parte do ano. Nas épocas de menos frio, onde as temperaturas não ultrapassam 10 graus, se desenvolve a vegetação formada por musgos, líquens e plantas rasteiras, a chamada tundra, certo? Musgos, líquens e plantas rasteiras. Aqui é a tundra. A tundra é uma vegetação que quando ela brota, ela germina, ela é muito intensa, muito rápida. Germina, cresce muito rápido, por quê? Porque logo logo vem o inverno e aí o solo congela de novo com a presença da neve. Então tudo isso aqui vai ficar soterrado debaixo de neve. E aí no próximo verão, quando a neve começar a derreter, ela aí começa a germinar de novo. É isso aqui? Não, porque o gelo vai queimar. Né? Essa parte aqui vai morrer. O que vai ficar são as raízes que estão na terra, que aí quando o gelo começar a dissolver, aí germina e cresce rapidamente novamente. E aí nós vamos ter as paisagens desérticas, pessoal. A paisagem desértica, a vegetação, é adaptada a condições de umidade muito baixa e as altas temperaturas que ocorrem durante o dia. Quando existe, são gramíneas e arbustos. Nós vamos ter aqui, ó, esses arbustozinhos. Aqui nós vamos ter as cactáceas, certo? Cacto, mandacaru, xique-xique, cabeça de frade, a palma, são vegetações típicas dessas regiões. É muito espinho. O espinho são, na verdade, as folhas dessas árvores que evoluíram, certo? E permanece como espinho porque na ponta dos espinhos eles vão captar a umidade do ar para o seu interior. Então eles vão captar umidade, captar água através desses espinhos,
certo? E a água existente no mar. Nas regiões semidesérticas, semiáridas, ou apresentam características intermediárias entre savanas e desertos. Nessas regiões predominam vegetação rasteira e arbustiva, né? Entre as savanas e desertos nós vamos ter aí as estepes. E nessas regiões nós vamos ter a vegetação rasteira, os arbustos, certo? Essas aqui, os arbustos e as cactáceas também, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar lá na plataforma. Terei imenso prazer em responder. Tá ok? No mais, fiquem com Deus. Forte abraço e até a próxima.